Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, não é para se assustar, mas hoje quem bate um papo com a gente simplesmente é um monstro do cinema nacional, do teatro, da TV. É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é o ator e poeta cearense Gero Camilo. Ele que está desfilando na praça de filme novo, minha gente. Papagaio super premiado no Festival de Gramado do ano passado, inclusive com Kikito para ele próprio, Gero Camilo, como o melhor ator justíssimo. Gero, que alegria falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigado você, querido. É um prazer estar aqui para a gente trocar ideias sobre nosso filme que está aí nas telas de cinema. Vamos lá, vamos convocar mais uma vez a população a ocupar as salas de cinema. A gente que vive um momento tão próspero, tão bonito do cinema nacional, com salas cheias ocupando justamente os nossos filmes. Ainda estou aqui, Agente Secreto, Último Azul, Homem com H, são vários filmes que estão despontando. Eu tenho certeza que Papagaios também vai levar muita gente. Mas, Gero, só para todo mundo que está nos acompanhando reconhecer o nome da pessoa, a figurinha, a gente está falando do Paraíba, de Cidade de Deus, Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, Mussum. Madame Satã, saudosa maloca, tem que ter fôlego para falar a tua trajetória, mas vamos começar falando um pouquinho de Papagaios, Gero, que eu achei muito curioso, que para mim é um thriller de comédia, é um filme de suspense, mas ao mesmo tempo que não abre mão da comédia. Não sei se é mais ou menos assim que tu viu o filme. É porque é uma comédia que ela é uma comédia que ela faz parte muito mais de um tom irônico da vida, assim, do que uma linguagem explícita do riso, né? Ela vem pela própria característica do universo em que esse suspense é contado, que é o universo dos papagaios de pirata, que por si só, para a gente, já é algo que nos põe numa situação meio engraçada, nos faz olhar para essas pessoas de forma não muito, digamos, séria dentro de um contexto social, assim. Então, essa comédia, ela não é proposital como linguagem, ela é espontânea no universo em que esses personagens são representados. Pra quem ainda não viu o trailer, a gente tá falando então de Papagaios, que protagoniza ele, Gera o Camilo, como o Tunico, que é um nome que realmente já remete muito a esse local da comédia, um local muito, enfim, muito presente dentro do cinema, dessa figura do carioca. E ele é esse papagaio de pirata, essa pessoa que, como dita, o melhor amigo dos repórteres, porque não pode ter uma morte, não pode ter um enterro que tá lá ele, o Tunico, tentando se espremer para aparecer na câmera, e de fato ele consegue, ele realmente fica uma pessoa muito famosa, a ponto de atrair outras pessoas para participar da ode dele, mas que no final, enfim, não vamos dar spoiler, mas essa busca pelo sucesso acaba de uma maneira bem trágica. Mas enfim, conta um pouquinho, se tu já tinha refletido sobre essa figura do papagaio de pirata. Para nós, jornalistas, é um lugar um pouco comum. Pra gente é muito comum tu ir entrevistar um deputado e pronto, tem lá um papagaio de pirata que ninguém sabe o que que é, mas o cara se coloca no lado. Essa é uma figura mais ou menos cotidiana, assim, dentro do mundo da arte, do teatro, do cinema. Não, essa é uma figura muito comum dentro da televisão, né, da arte jornalística, porque eles entram dentro de relações sociais verídicas, assim, meio documentais. Por isso que eles se tornam um tanto absurdo. Então, é tanto que a comédia, quando existe comédia em Papagaios, ela vem um pouco dessa relação meio desconfortável da interferência dessas criaturas dentro do cotidiano brasileiro. Para um jornalista, ela pode ser comum, mas para o público, de maneira geral, não é tão comum e por isso que soa um pouco absurdo, e esse absurdo acaba indo quase para o patético, assim, e aí isso tira algum riso disso. Mas quando a gente adentra um pouco o universo subjetivo desses papagaios de pirata da vida real, aí a gente entende que o buraco é mais embaixo, que a coisa não é cômica, que cada um tem a sua verdade própria e absurda, e essa verdade é que é interessante para um suspense ficcional, porque também tem que se lembrar
que o nosso filme não é um documentário, ele é uma ficção, embora ele use de personagens da vida real, como Léo Jaime, Claudete Troiano. Tem personagens ali que se representam a si mesmos, né? Mas não é, em essência, um documentário, é uma ficção. E aí o Tunico se situa dentro desse ambiente. Ele puxa da subjetividade de um papagaio de pirata para entrar numa ficção e adentrar um outro terreno, que é o do absurdo e o do suspense. Sim, não, isso é muito interessante, usar esses personagens da vida real dentro da atuação, dá aquele bug no cérebro. Peraí, isso é um documentário, isso é um filme, enfim, ajuda a instigar a pessoa a ficar cada vez mais compenetrada, ainda mais porque quem é ator de verdade naquele filme faz um trabalho exuberante, que é o seu caso, o Juan Aguiar, que protagoniza junto contigo, todo mundo comandado pelo Douglas Soares, que é o diretor da peça, enfim, do filme, né? Mas é uma peça nesse sentido da comicidade, mas também bastante do drama. E, Gero, falando um pouco mais sobre essa figura do papagaio de pirata, eu me parece que é um pouco de uma metáfora, assim, ou, enfim, é uma coisa literal, mas me parece que é utilizado essa metáfora, assim, essa analogia, para debater uma questão mais profunda que tá logo no começo do filme. Na abertura, a Claudete, inclusive, pergunta para o Nico, Tunico, vale tudo pela fama? Mais ou menos nesses termos. Aproveito para perguntar agora para o Gero Camilo, vale tudo pela fama? Não, de maneira alguma, não vale tudo pela fama. No caso da minha profissão, a fama, ela se torna resultado de uma trajetória, né? Ela está meio ali já colocada dentro de um lugar da arte, né? A fama, ela é vista muito mais como consequência, a partir do sucesso, né? Então, tem uma questão mais específica aí. Na vida real, no cotidiano comum e agora no universo de redes sociais, a fama ela se amplia para outros lugares e aí é delicado falar de forma generalizada, porque as redes sociais diferenciam muito. Existem profissões que o profissional está começando a desenvolver boa parte do seu trabalho a partir dessas redes sociais, né? Agora, existem outros que não precisam ter trajetória nenhuma para conseguir esse mesmo espaço ou até mais de seguidores e ter esse reconhecimento, né? Agora, cada um é que tome conta da sua trajetória, porque também não sou eu que vou dar a martelada e o juízo final do que é a trajetória de cada um, para que se construa visibilidade e se chegue à fama. Uma coisa eu sei, que a fama não é sadia em nenhum dos sentidos. Essa exposição exacerbada sobre o indivíduo, seja em qualquer área, ela tem consequências, e essas consequências são sérias, tanto no sentido da responsabilidade sobre a sua própria imagem, sobre o que você diz, quanto na forma em que você pode ser manipulado ou não dentro dessa estrutura maior que é você. Então, e além de tudo, é a sua saúde mental, porque não tem nada pior do que viver um Big Brother sem ganhar 5 milhões, de só sair na rua e já ser reconhecido e ainda assim ter que tomar muito cuidado quando se relaciona com a sociedade que se vive. Olha, Gero, vou ir até um pouco além. Eu acho que não vale a pena um Big Brother, mesmo ganhando 5 milhões, mesmo ganhando mais. Enfim, isso é uma decisão individual de cada um, mas eu acho muito legal, muito rica essa análise, essa reflexão que tu traz, que eu ia chegar. Essa era a minha próxima pergunta. O quanto é um filme que se passa, se não me engano, no Rio de Janeiro dos anos 90, enfim, ou início dos anos 2000, ele parece ser um pouco. Tem uns 20 anos, mais ou menos, assim, pelo menos pela linguagem que a gente vê das TVs de tubo e outras coisas do tipo, mas, mais uma vez, usando a palavra da metáfora, me parece que ele realmente tenta nos colocar num debate sobre o que está acontecendo hoje, né? O que que é essa busca incessante, cega e descontrolada
pela visualização, por estar sempre bem ranqueado, aparecer na telinha de todo mundo, e como isso realmente nos leva para um buraco, né? Muito perigoso. Eu acho que a gente só está começando a mensurar de fato quais são as consequências dessa exposição demasiada, descontrolada das telas, que acontece principalmente com as pessoas que se expõem, mas ao mesmo tempo essa nossa sana de ficar seguindo as pessoas e querer saber o que elas estão fazendo no seu horário de descanso, intervalo, no banheiro, também me parece que tem um reflexo negativo para os usuários também, né, Gero? É perigosa para os dois lados, tanto para quem está sendo exposto, como para quem está se projetando numa imagem a partir de um contexto que não é a vida real. Gero, vamos falar um pouquinho agora. Daqui a pouco a gente volta a falar do Papagaios para também ajudar todo mundo a se motivar para ir para o cinema, mas queria aproveitar para celebrar um pouquinho da tua trajetória e queria te ouvir um pouquinho sobre a descentralização do cinema nacional. É algo que a gente vem conquistando, me parece que Kleber Mendonça é uma grande referência de ter levado um filme recifense com tantos elementos do Recife para Cannes, para o Globo de Ouro, para o Oscar, para todas as grandes premiações internacionais, mas enfim, é um tanto quanto inédito. Claro, a gente tem Glauber Rocha, a gente tem grandíssimos nomes do Nordeste que sempre pautaram o cinema nacional, mas ainda existe uma concentração demasiada no Rio de Janeiro e São Paulo. Como que foi a tua relação com ser um artista cearense de Fortaleza? Tu sentiu uma necessidade desde sempre de ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo? Como que é esse debate dentro de ti? Não, não, não. Eu estou aqui por um acaso. Isso aqui é resultado da vida dos meus pais. Eu vim para São Paulo quando muito criança, porque a minha família veio para cá, depois voltou para São Paulo, depois eu voltei para cá, de novo na adolescência, depois eu voltei para Fortaleza, e aí em Fortaleza eu caiu nas minhas mãos um programa da Escola de Arte Dramática, que é a escola que eu estudei que faz parte da USP, da Universidade de São Paulo, e eu vim para cá e fiz o vestibular e entrei na escola e daí fiquei. Mas eu não sou aquele nordestino que sonhava com o Sudeste para vencer na vida. Eu não faço parte dessa retirança. Eu vim porque o mundo é grande, a minha vontade de explorar os universos e tal. Eu nem imaginava tanto que eu me tornaria um artista. Agora, com relação à descentralização do audiovisual, e isso se dá porque. E aí você falou também do Glauber Rocha, falou de Cannes e tal, dessa descentralização também internacional. Boa parte disso, quem é responsável é o cinema nordestino. Já, né? Desde Glauber lá, desde o Pagador de Promessas, desde muitas coisas que vem também já é o nosso cinema dentro da cara do Brasil para o mundo. Isso não é novidade. E o Kleber é só um, existem muitos outros. Tem Rosenberg Cariri, tem Karim Ainous, tem uma geração de cineastas nordestinos que tem uma história de cinematografia muito própria e que é um pouco do Nordeste e do Brasil. Evidentemente que o cinema precisa ser cada vez mais descentralizado, e isso não só na questão de quem dirige, do diretor, ser do Nordeste ou do Sudeste, mas de uma equipe inteira, de uma, de uma diversidade maior também de profissionais na área para descentralizar esse cinema. E no caso de elencos, principalmente, porque durante muito tempo, mesmo diretores nordestinos preferiam trabalhar com atores sudestinos. E alguns ainda preferem, porque vinculam esses atores sudestinos à fama, exatamente do que conversamos aqui, para poder dar legitimidade às suas obras. E tem diretores muito bom, inclusive o Kleber, que também preferem ou que escolhem, às vezes, atores que são sudestinos, mesmo as histórias se passando no Nordeste e tal. Então, cada vez mais descentralizar, com certeza, é necessário. Agora, isso tem uma questão sobre isso, né? Cinema é luta de classe, não adianta a gente fingir que a gente não está na disputa de um instrumento de arte
que durante muito tempo é feito por uma elite branca e sudestina. Então, para que isso se torne democrático o máximo possível, só rompendo barreiras, criando políticas culturais de desenvolvimento, de descentralização e, além dessas políticas que realmente transformem a nossa situação real no audiovisual, também a ocupação de espaço. E aí, muitas vezes, isso vem na persistência, no cinema independente, na capacidade de tomar conta de suas próprias narrativas. Poxa, e o cinema independente nacional é um negócio tão fabuloso, né, Gero? Eu sou fascinado por um monte de gente. O pessoal do Filmes de Plástico, que é de Minas, enfim, não rompe necessariamente essa barreira do Sudeste, mas já foge um pouco do eixo Rio-São Paulo, faz trabalhos magníficos e é isso, sempre fora desse eixo, sempre tentando desafiar um pouquinho da lógica do mercado. Às vezes me parece que é isso, né? O cinema é um local muito conhecido como business. A gente aprendeu o cinema por conta de Hollywood, né? Quem exportou a maneira de fazer cinema. Então, sempre vê cinema dessa forma grandiosa, com orçamentos extraordinários, efeitos especiais incríveis. E é muito bonito quando vem uma produção independente com orçamento enxuto e consegue tocar teu coração, fazer tu rir, chorar no mesmo filme. Eu acho que a gente também precisa trabalhar essa ideia nas pessoas. O cinema é um local da fascinação, mas não necessariamente pelas explosões do Tom Hanks, mas também pela maneira de entrar na tua vida e dizer, caramba, sou eu aí nessa telona também, enfim, uma identificação do público brasileiro, né? Eu acho que o público formado pela televisão, muito formado pela televisão, que era onde passava boa parte dos cinemas de Hollywood e tal, ainda tem um pouco dessa colonização e por isso venera tanto o Oscar e por isso necessita tanto de uma forma carente demais de um reconhecimento externo de Hollywood e tal. Minha escola não é muito essa. Nunca foi muito essa. Mesmo eu já tendo trabalhado em Hollywood com Tony Scott, fazendo um filme com Denzel Washington, mesmo eu já tendo passado por essa experiência, e eu acho importantíssima e tenho honra e prazer de ter passado por essa experiência, mas eu nunca imaginei o cinema dentro de uma caixinha específica, muito menos hollywoodiana, que trabalha muito com essa linguagem naturalista. E como eu te disse que o cinema é luta de classes. Muitas vezes esse naturalismo ele é recheado de um posicionamento político. De novo, eu falo de um homem branco, elitista, e que passa a olhar o mundo, tratar de temas sociais de forma a amenizar uma visão política sobre o conteúdo, sobre a obra. E aí fica fácil colocar violência, tiros e bombas e não sei o quê, e um Tarantino da vida sangrando, para não entrar em questões mais profundas. Meu cinema é Glauber Rocha. Eu acho que aí a gente tem que meter a mão na ferida mesmo e destravar essa questão política e ter coragem de falar sobre isso. Que bonito. E nesse sentido, a partir de toda essa reflexão, o senhor está otimista com o momento do cinema nacional, Gero? Eu estou otimista com o momento do cinema nordestino. Eu acho que o Nordeste está levando o cinema brasileiro agora à frente e a gente tem que cada vez mais dar importância a esse cinema, fazer jus a esse legado agora que se apresenta, como disse, a partir de muita entrega e de muita posição política, social sobre o Brasil. Aí, aí sim eu vou para o cinema brasileiro. E aí, dentro do cinema brasileiro, eu acho muito importante que o Sudeste passe a entender também que ele constrói linguagem com o cinema que faz, para além do naturalismo hollywoodiano, que ele precisa romper com linguagens naturalistas, realistas, para perceber que as narrativas são muito relativas
né? E diversas dentro dessa relatividade. E essa diversidade constrói linguagem, que por isso a gente tem que aprender com o cinema independente, até porque esse cinema independente sudestino muitas vezes vem da periferia, e essa periferia é construída muitas vezes por migrantes, imigrantes, por pessoas que moram aqui, vivem aqui, mas não nasceram aqui. Então são várias camadas, sabe? Assim, Sim. não dá para falar só de uma coisa e julgar e dizer o certo e o errado. Dá para ampliar sentidos e construir linguagens. E isso é importante para o audiovisual. Gero, nosso tempo esgotou e eu queria só aquele ping-pong, são três, quatro perguntinhas bem rápidas, só para ouvir um pouquinho das dicas e das reflexões de Gero Camilo. Primeiro, eu falei vários filmes teus aqui na introdução que eu tenho certeza que são de carteirinha de boa parte da nossa audiência, mas eu queria ouvir o seu filme favorito de Gero Camilo, seja como protagonista, coadjuvante, enfim, qual que foi o mais gostoso de trabalhar? Aldeotas, meu filme, que eu dirigi e que eu atuo e que eu produzo e que eu faço junto com o Mahat Descartes. Esse é o primeiro filme que eu protagonizo e que eu também dirijo, o primeiro longa-metragem. Eu já tinha dirigido dois filmes, um curta, o Média, e Aldeotas é o meu primeiro longa, e que está nas redes sociais. Se procurarem nos streams, vocês vão conseguir acessar o filme e aí vão entender por que ele é o filme mais importante da minha vida. Pronto, que bonito. E um filme importante nacional ou nordestino que, enfim, está circulando nesse momento, acabou de circular, daqui a pouco vai circular para também dar uma dica para o pessoal. Nesse momento, rapaz, eu não vi filme ultimamente porque eu estou divulgando, não paro de viajar, né? Eu cheguei ontem de viagem depois de ficar passando de cidade em cidade. Eu tenho um filme que eu quero indicar, que é um filme que chama Pobres Diabos e é do Rosenberg Cariri, que é um cineasta cearense que eu tenho muito respeito e que eu gosto muito desse filme. Que delícia de banho de Nordeste, minha gente. Nossa, tá uma maravilha esse papo, Gero. Então, agora só para acabar, os próximos passos de Gero Camilo, já tem alguma coisa rodando para lançar ainda em 2026? Estamos ansiosos, sabe como é jornalista, né? Não dá para a Ah, pessoa tá lançando. Fala vem aí. duas obras-primas aí. Uma é Genil Zeppelin, que é o filme Nossa, da Ana Mulaer, seu Jorge. com o seu Jorge, com a Ayla. É um filme que tá para chegar, né? Tá aí já finalizando o corte. Eu até já dei uma olhada no corte aí. Gostou? Eu não sei se é o final. Gostei muito. Estou muito satisfeito com esse filme. Eu acredito que é um filme que vai ser, vai ser muito importante para o Brasil. Que notícia ótima. Outro filme é Antártida. É um filme do Bruno Safad, que é produção da Globo. É um filme produzido pela Rede Globo, com a Marina Rui Barbosa, Lázaro Ramos, Andréa Beltrão. Ai, Tem um elenco maravilhoso, um elenco grande. É um filme grande, de grandes personagens e grandes atores, e que esse deve, não sei ainda quando estreia, mas eu acredito que talvez início do ano que vem, ou não sei se ainda esse ano já vai começar a frequentar alguns lugares aí. Gero Camilo, minha gente, ator, poeta cearense, diretor também, não coloquei isso logo no início, mas importantíssimo também marcar esse território desse multiartista que tanto nos brinda com as suas palavras, com as suas atuações, e bora prestigiar ele e o cinema nacional com Papagaios, que está circulando pela sala de cinema mais perto da sua cabeça, tô com bicho de sete cabeças na cabeça, da sua casa. É, um filme muito bom para rir, para ficar com um pouco de medo e sair com boas reflexões sobre o mundo atual. Enfim, Gero, que alegria falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, amigo. Obrigado você, Lucas. E a gente se vê na sala de cinema. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.